A alta no preço dos alimentos e dos combustíveis puxaram a inflação brasileira em novembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, fechou o mês com alta de 1,1%, ante uma variação de 0,82% em outubro. Ou seja, a inflação só está acelerando e já está passando dos 10% ao ano. Essa informação sobre a inflação é oficial, foi divulgada hoje pelo IBGE. É a maior taxa para novembro desde 2002, quando chegou a 3,02%. Com a variação, a taxa acumulada no ano foi de 9,62% e o resultado em 12 meses ficou em 10,48%, bem acima do teto da meta estipulada pelo governo, de 6,5%. Essa é a primeira vez que a inflação acumula uma taxa de 2 dígitos desde novembro de 2003, quando ficou em 11,03%. Os combustíveis, pelo segundo mês consecutivo, tiveram influência significativa nas despesas das famílias. O preço do litro da gasolina ficou em 3,21% mais caro para o consumidor. Levando em conta outubro e novembro, a alta correspondeu a 8,42% nas bombas, motivada pelo reajuste de 6% vigente em nível das refinarias desde 30 de setembro. Em relação ao acumulado no ano, os preços subiram 18,61%. Como eu estava falando antes, inflação, Zika vírus, desemprego, mas pelo menos vamos ver uma notícia positiva agora. Será realizado amanhã o workshop gratuito Inclusão da Pessoa com Deficiência, Oportunidades e Desafios no Mundo do Trabalho. Serão 3 palestras durante o evento promovido pelo Rede de Carreiras. Para falar sobre o assunto, recebemos Ana Roberta da Cruz. Ela é coordenadora da Rede de Carreiras do portal do Sistema da Federação do Comércio de Minas, SESC e SENAC. Ana, boa noite. Boa noite. Prazer em recebê-la aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer é todo nosso. Eu queria que você falasse dessa palestra, desse curso, desse workshop, quais são as importâncias desse evento. Na realidade, nós trabalhamos encaminhando pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Está falando uma notícia boa, que é uma coisa muito importante, né? Isso. As empresas com 100 funcionários ou mais, elas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência, ter pessoas com deficiência. Qual o percentual que ela é obrigada? É de 2% a 5%. Sim. Então, 100 a 200, 2%, 200 a 300, 3%, e assim vai. Sim. Mas a nossa preocupação é fazer com que a empresa ela vá além de cumprir a lei de cotas, porque se ela focar no cumprimento da lei, ela deixa de fazer a inclusão, colocar uma pessoa com deficiência, mas dá a ela todo o recurso que ela precisa para ela desenvolver o trabalho. Para se desenvolver como profissional e tudo mais. Exatamente. Então, não é só dar um emprego porque uma lei impõe, não. Não. Porque uma cota impõe. Não. É trabalhar com a pessoa no sentido que ela tem um progresso, que ela tem uma profissão e tudo mais. Isso. Além da oportunidade de emprego, é preciso fazer com que a pessoa tenha condições de evoluir. Então, eu tenho que dar a essa pessoa, a esse funcionário, os recursos de acessibilidade que ele necessita para o seu trabalho diário. Muito bem, então isso é uma coisa muito importante, né? E esse trabalho vai ser feito agora em 3 palestras, tentando nortear essas questões que você está falando. Isso, primeiro nós temos palestras e também temos algumas apresentações mostrando talentos também das pessoas com deficiência. Então nós teremos na abertura o Eduardo Gontijo, que é a primeira pessoa com síndrome de Down da América Latina a tocar vários instrumentos musicais. Tá? Ele fará uma abertura e depois nós teremos uma palestra com a doutora Patrícia,
que ela é coordenadora de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, onde ela vai abordar os aspectos da nova lei de inclusão que foi aprovada. Mudou agora em julho, né? Mudou em julho. Como é que foram essas mudanças? Resume para a gente de Olha, forma pontual. Tá, a lei foi um avanço para as pessoas com deficiência, mas também para a sociedade. A começar pelo conceito de acessibilidade, que deixa da deficiência ser da pessoa, mas ser um comprometimento de toda a sociedade. Tá? E outra coisa, também vem reforçar muitos direitos das pessoas com deficiência, tanto na escola quanto no trabalho. A garantia desses direitos foi muito bem reforçada na legislação. Além de tudo, também é uma lei que procura preparar a sociedade para a inclusão. Tanto é que a lei já obriga as universidades a ter disciplinas de inclusão nos cursos de graduação. É muito importante a gente falar de tudo isso. Você está falando que temos de a sociedade dar oportunidade para as pessoas com deficiência, porque elas têm talentos, né? Muitos têm talentos e devem ser explorados esses talentos. A gente tem que lembrar que a gente está em Minas Gerais. Exatamente. E Minas Gerais produziu para um dos maiores artistas do mundo, da história de toda a humanidade. Não é só do Brasil, de Minas Gerais, não. Um dos maiores artistas de toda a história da humanidade e era deficiente, que é Aleijadinho, né? Aleijadinho. Aleijadinho, deficiente. E também nós temos o Beethoven, que surdo, sim, fez a sinfonia. Considerado o maior compositor erudito da humanidade. Sim. Então é isso que a gente precisa reconhecer. Depois também nós temos uma palestra que vai falar muito de superação, com o Davi César, ele tem uma síndrome rara, ele não tem os membros inferiores nem superiores, mas joga futebol, é estudante de direito e acabou de receber um prêmio pelo trabalho que ele desenvolve nessa área. Que beleza, hein? Então, e finalizando, nós temos também os gêmeos Ricardo e Romário, que ficaram cegos aos 9 anos, que são campeões das Olimpíadas do Conhecimento. Que beleza, hein? Né? Então vai ser um trabalho muito bacana. É um trabalho muito importante. Parabéns para você. Obrigada. Muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, tá? Esperamos todo mundo amanhã. Você já anunciou qual que é o local? Quero sim. É na rua Guajajaras, número 40, 16º andar, tá? No prédio onde o Senac tem um núcleo de pós-graduação. Muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço, tá? Boa noite. E eu estava falando aqui do impeachment, abri o nosso jornal, Redação, falando do impeachment, e estava lembrando que o governo sofreu ontem uma derrota muito forte, que foi a eleição da comissão, uma comissão do impeachment dominada pela oposição. Essa votação desfavorável ao governo alcançou, tem um número aqui que eu quero falar daqui a pouco, mas primeiramente eu quero falar sobre a escolha dessa comissão, que consta nela vários deputados aqui de Minas, que são deputados que a gente quer conversar mais de perto com eles, trazê-los aqui e conversar como vai funcionar essa comissão, mesmo porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Edson Fachin, suspendeu na noite de ontem a instalação da comissão especial que havia sido formada na Câmara dos Deputados. Essa comissão analisará o processo de impeachment da presidente Dilma, mas quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira, deverá ter uma definição do Supremo. Veja aí a notícia. Os deputados já elegeram 39 integrantes da comissão oriundos de chapa formada por oposicionistas e dissidentes da base aliada do governo, após tumulto durante votação secreta. Com a eleição, o grupo já daria início aos trabalhos com maioria a favor do impeachment. Com a decisão e o impedimento dos trabalhos da comissão, o ministro do STF suspende todo o andamento do impeachment. A suspensão é mantida até a análise do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o caso, que está marcada para ocorrer na próxima quarta-feira, dia 16. Na ocasião, caberá à Corte analisar se os atos que já foram praticados são ou não válidos. Até então, o que já foi feito continua preservado. Mas eu estava falando dessa comissão, a oposição conseguiu 272 votos
e o governo, a ala do governo, conseguiu apenas 199 votos. Já é um prenúncio ruim para o governo, essa derrota, embora, conforme a notícia que foi veiculada aí, o Supremo Tribunal Federal tenha suspendeu o processo. Mas participam da comissão, pelo lado da oposição, o deputado Paulo Abiac, do PSDB, Odelmo Leão, também pela oposição, que é do PP, e pelo lado da situação, 3 deputados. Rodrigo Pacheco, do PMDB, Odelmo Freitas, que é do PR, e Diego Andrade, que é do PSB. E a presidente Dilma poderá se reunir hoje com o vice-presidente Michel Temer, após ter recebido na última segunda-feira uma carta na qual ele expõe insatisfação com o tratamento recebido no governo. Eu também já havia falado sobre isso. Veja o VT. O encontro ainda não consta na agenda oficial dos dois, mas a reunião deve ocorrer por volta de 7h30 da noite, após Dilma retornar de Roraima, onde preside cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Ontem, o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, entrou em contato com a equipe de Temer, solicitando a reunião em nome da presidente. O encontro é aguardado desde segunda, quando Dilma disse que pretendia se reunir com Temer e que não vê motivos para desconfiar dele. A alta nos preços dos alimentos e dos combustíveis puxaram a inflação brasileira em novembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou o mês com uma alta de 1,01%, ante uma variação de 0,82% em outubro. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. É a maior taxa para novembro desde 2002, quando chegou a 3,02%. Com a variação, a taxa acumulada no ano foi de 9,62% e o resultado em 12 meses ficou em 10,48%, bem acima do teto da meta estipulada pelo governo, de 6,5%. Essa é a primeira vez que a inflação acumula uma taxa de 2 dígitos desde novembro de 2003, quando ficou em 11,03%. Os combustíveis, pelo segundo mês consecutivo, tiveram influência significativa nas despesas das famílias. O preço do litro da gasolina ficou em 3,21% mais caro para o consumidor. Levando em conta outubro e novembro, a alta correspondeu a 8,42% nas bombas, motivada pelo reajuste de 6% vigente em nível das refinarias desde 30 de setembro. Em relação ao acumulado no ano, os preços subiram 18,61%. Eu peço perdão a você que está acompanhando o Redação, que nós vimos essa notícia sobre a inflação 2 vezes. Inflação já é ruim, né? E ver a notícia, ver o informe 2 vezes também é difícil. Mas pelo menos fica marcado que a inflação brasileira só está disparando e já atingiu o patamar de 10%. E nós vamos falar agora sobre o corretor empreendedor. No momento desses de crise, é importante um empreendimento no campo de imóveis. Estamos aqui com Michele Grugel, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Como é que é esse trabalho de empreender? Eu queria que você falasse sobre esse tema, de colocar para valer no momento desse de crise, de queda de venda dos imóveis, um trabalho de empreendimento. É um trabalho que é simples, né? Mas ele precisa de muita determinação e que a pessoa tenha uma visão mesmo. Então, nesse momento que a gente passa por essa crise toda econômica e política no Brasil, o ideal é que a gente faça ações diferentes, né? A gente ter criatividade diante da crise, né? Exatamente. Então, é você fazer ações que o mercado até então não fazia, né? E como eu desenvolvo um trabalho junto à Remax, que é uma multinacional,
Nós temos assim várias ferramentas. Essa multinacional, eu estava me lembrando que já veio aqui um diretor falar sobre ela. É uma multinacional que atua no campo de imóveis em todo o mundo e agora está com uma atuação mais agora, está chegando assim com uma atuação maior no Brasil, né? Isso, há 5 anos nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui no Brasil, em Minas Gerais há 3 anos, mas ela traz muita novidade, né? E ela traz realmente uma capacitação para o profissional corretor. Então isso é muito bom, porque você profissionaliza as pessoas que estão no mercado imobiliário e você tem uma oportunidade, né, ainda mais nesse momento, de pessoas que queiram desenvolver um trabalho sério, um trabalho que você tem uma criatividade, nesse mercado é uma boa opção. Sim, essa opção de criar, né, de tentar rodear essa crise, né? Eles falam que crise, como muitas pessoas pensam, que crise é momento de derrota, né? Mas é um momento de oportunidade, né, também. Com de certeza. abrir oportunidade. Com né? certeza. E é nessa linha que o trabalho seus tem caminhado? Sim, o nosso trabalho ele desenvolve muito nessa linha da criatividade, né? E, como eu te falei, a Remax, pelo fato dela ser uma multinacional, nós temos um network internacional, né? Assim, tem um trabalho amplo, então eu consigo atender os meus clientes não só no Brasil, como no exterior. Então, isso é uma coisa bastante interessante que a Remax traz, né, para o Brasil. Se a pessoa tiver aqui, quiser comprar um imóvel em outros países, ela consegue por meio da empresa. E vice-versa, né? Sim, sim. Eu trabalho e atendo meus clientes não só aqui no Brasil, né? Rio, São Paulo, como fora. A gente faz essas transações. Onde que essa empresa tem mais atuação fora aqui do Brasil? Olha, a gente atua muito forte na Europa e nos Estados Unidos. Hoje a gente tem mais de 100 franquias, estamos em mais de 100 países. Aqui no Brasil a gente também está desenvolvendo um trabalho bem forte para ampliar essas franquias. Mas fora é mais na Europa e nos Estados Unidos mesmo. Então quer dizer que se eu quiser comprar uma Quintas lá nos arredores de Lisboa, como eu estou pretendendo, eu posso procurar a empresa? Pode conversar comigo, que com certeza a gente vai trabalhar bem e oferecer para você. Portugal tem essa vantagem, né? Não é tão visado pelo terrorismo aí, né? É um país tão tranquilo e tão culto, né? É. Cultura, muita gente acha que português é um povo que eles falam até tem muita piada sobre burrice, mas é um povo de alta inteligência. E as Quintas lá nos arredores de Lisboa, 5.000 metros de terra, um sítio, né, como a gente chama aqui. Isso. Seria muito bom, vou te procurar para comprar um. É brincadeira, naturalmente, né? Só para a gente quebrar um pouco o clima. Eu agradeço muito a sua entrevista. Obrigada a você. Suas formações e seja sempre bem-vinda aqui ao Redação. Obrigada. Boa noite. Boa noite. O Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.